Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Luciana Sanches Mendes e esse é mais um tutorial em semântica formal. A gente está vendo nesse início os tutoriais sobre os fundamentos e no último vídeo nós vimos um tutorial sobre a abordagem veridicacional, em que a gente viu que o significado corresponde às condições de verdade de uma sentença. A gente viu essa fórmula T, em que a gente tem que uma sentença é, se é verdadeira, se e somente se P, e aqui em P a gente tem as condições de verdade que são encontradas no mundo, né, para que S seja verdadeira. Mas se a gente imaginar uma criança, um bebê, quando está adquirindo uma língua, o que ela faz, o exercício que ela faz, não é simplesmente parear uma sentença com as condições de verdade. O conhecimento semântico vai além disso, porque ele tem que dar conta do fato de uma criança conseguir interpretar uma sentença nunca ouvida antes, né? Aqui tem um exemplo: uma tartaruga com 4 estômagos engoliu a mãe de um elefante cor de abóbora. Então, essa é uma sentença inédita que ela nunca ouviu antes, e se ela entende português, se ela tem uma capacidade semântica, ela é capaz de interpretar. Essa daqui, na verdade, seria inédita até para um adulto. A gente sabe que a gente está o tempo todo ouvindo sentenças que a gente nunca ouviu antes. Hoje, então, a gente vai falar de uma propriedade que é justamente a propriedade que permite a gente criar e entender novos significados, que é a propriedade da composicionalidade. Se a gente olhar um exemplo como João ama Maria, essa sentença tem um significado. Mas se a gente troca ama por odeia, essa sentença, claro, passa a ter um outro significado. As condições de verdade para que a sentença seja verdadeira são outras. Veja que isso não acontece só com as palavras, mas também com aquelas unidades menores de significado, como os morfemas. Então, João ama Maria tem um significado, enquanto que João amou Maria tem um significado diferente. Então, a gente pode fazer uma primeira formulação da composicionalidade que diz que o significado do todo depende do significado das partes. Além disso, a gente observa que João ama Maria tem um significado, enquanto que Maria ama João tem um significado diferente, embora as partes sejam as mesmas, mas agora rearranjadas. Assim como João ama Pedro, tem significado diferente de Pedro ama João, se você quiser um exemplo menos heteronormativo. Então, a composicionalidade ela é formulada da seguinte forma: o significado do todo depende do significado das partes, e o significado do todo depende da forma com que as partes estão organizadas. Então, nos próximos tutoriais, o que a gente vai ver é uma teoria da composicionalidade semântica, que investiga o significado das partes e também a forma com que elas estão organizadas. Bons estudos!